como sempre, tentando ser breve e tentando ser útil. Então aqui é só assim a questão, como seria eu colocando aqui de uma maneira mais sincera e, vamos dizer assim, sem que isso seja um padrão, é apenas um modo mais subjetivo de lidar com os estudos, mas eu acredito que ele tem alguma referência com métodos mais objetivos e realmente válidos de estudo. Mas eu coloco aqui porque todo mundo vai ter um modo de estudar. Por exemplo, quando a gente leu A Arte de Ler, do Mortimer Adler, né, você tem lá ele falando das velocidades que cada pessoa pode ter na leitura, né, e propõe alguns métodos de leitura, mas ele sempre respeita também o modo como a pessoa vai lidar com o conteúdo, né. Ele diz que sempre a assimilação dos conteúdos ela tem que ser objetiva, né, mas sempre há uma interferência também do modo subjetivo de ser nisso tudo, no modo de estudar, no modo de assimilar, de aprender as coisas. Então aqui no sentido de dizer sobre como eu gosto de estudar, como vamos dizer, um método particular que eu passei a utilizar, né, que eu adotei para os meus estudos, é o seguinte: levando em conta já aquilo que o professor Olavo explica nas aulas dele, sobre você sempre, tudo que você estiver lendo, sempre acredite em tudo. Não comece a questionar as coisas antes de fechar o pensamento, antes de ler todo aquele pensamento que está, vamos dizer, descrito ou narrado num livro, num capítulo, né, ou mesmo num parágrafo. Né. Sempre acreditar em tudo que você está lendo. Depois de assimilado, você vai poder avaliar aquilo. Isso requer muita experiência, esforço, dedicação, ou seja, você de fato estar debruçado com vontade firme e com desejo de aprender, né? Então, assim, eu decidi assim, a cada dia da semana, por exemplo, eu pego 2 livros, num dia eu pego 2 livros, e eu mexo só naqueles 2 livros, eu leio eles, né? Eu leio lá umas 10, 15 páginas de cada um, com toda a atenção, e no dia seguinte eu pego mais 2 e vou. Quando fecho a semana, eu retorno aqueles 2 primeiros que eu estava lendo. E aquelas páginas que eu li, eu meio que releio elas de novo, antes de passar para as seguintes. Às vezes até faço um trabalho a mais, leio um pouco o dobro do que eu tinha lido na vez passada. E vou fazendo assim, né? Retornando, relendo. Em primeiro lugar, vamos dizer assim, claro, levando em conta a dica que o professor Olavo já deu e que eu citei aqui, eu procuro, em primeiro lugar, ir assimilando aquele conteúdo, ou seja, tentando não, né, vou buscando me tornar íntimo daquele assunto, né. Eu estou aqui estudando o Platão, né, estou aqui, por exemplo, eu vou lendo aqui aqui no caso os diálogos, né, e também esse aqui do Paul Friedlander, né, segundo o professor Olavo, uma das melhores estudos sobre Platão. Então você vai lendo, esse aqui do Paul Friedlander está em inglês, então você vai traduzindo, depois retraduzindo, pego 1, 2 páginas, traduzo, né, ali vai um pouco mais devagar, mas vai, né, daí na semana seguinte pego de novo, releio aquelas páginas de traduzir, busco retraduzir de outra maneira, né, aquilo que ficou falho na primeira tradução, procuro melhorar aqui, e aos poucos você vai se tornando íntimo do conteúdo. E esses conteúdos vão mais ou menos trabalhando de uma forma assim, autônoma na sua mente. Aquilo, de certa forma, não é um efeito, não é uma reação. Todo aquele conteúdo vai, já que eu estou buscando conhecer, estou procurando abrir a minha alma, o meu espírito para a coisa, então aqueles conteúdos vão trabalhando por si e aquilo vai se articulando e aos poucos aquilo vai te esclarecendo, você vai percebendo mais coisas. Mas porque você está com uma atitude de aprendiz, assim, um aprendiz legítimo, né? Esse é o meu modo de proceder. Então, claro, durante o dia, a maior parte do tempo nós estamos aí envolvidos com todas as coisas, com as mesquinharias, com as fofocas, com a
com a praticidade do dia a dia, com as questões mais superficiais, questões ligadas até à sobrevivência. Você tem que comer, você tem que cagar, você tem que mijar, né? Neuras também que temos, enfim, como diz o poema do Baudelaire, né? Aquele princípio, aquela verdadeira advertência que ele dá ao leitor no início das Flores do Mal, né? Em que ele diz que não adianta, né, que você ser muito hipócrita, você é tão mesquinho quanto eu, e as mesquinharias estão todas aqui, tais como eu as estou descrevendo, embora você as tente ocultar. Então é mais ou menos assim que ele descreve. E é mais ou menos assim, imerso nisso que nós vivemos, mas na medida que a gente vai estudando para valer, e como eu disse aqui no meu método de estudar, você vai buscando ter uma intimidade com aqueles conteúdos, já que a gente tem uma tendência a estar muito mais envolvido com a nossa vida prática, e cheia de banalidades também, buscando nos tornar mais íntimos desses conteúdos, eles também vão, de certa forma, produzindo, desencadeando uma série de processos que vão sublimando a inteligência, sublimando as funções mesmo vamos dizer, do cérebro, do raciocínio, da mente, e de certa forma aquilo vai ter um efeito positivo também no corpo, né? Na disposição, porque a gente vai percebendo melhor as coisas, né? Então é mais ou menos assim. Então aqui, então é claro que, vamos dizer assim, cada um tem o seu modo de estudar. Eu procurei adotar esse modo porque eu acho, vamos dizer assim, para o meu nível, eu não sou nenhum gênio, não sou nenhum, né, nenhum escritor, né, nenhum poeta. Eu sou um aprendiz. Eu até dou aula para muitas pessoas, mas eu prefiro me colocar na condição de aprendiz, né, no sentido de, né, também seguindo outro conselho do professor Olavo, sem pressa, né? Você tem uma vida inteira para entender, né? Às vezes, quando a gente procura nos esforçar para aprender algo de verdade na vida, sem pressa, né, a gente meio que vai até criando uma espécie de noção da eternidade, a gente vai meio que entrando na eternidade sem perceber. Porque a gente vai indo com paciência, sem aquele imediatismo, né, sem aquela ansiedade, né, sem aquele desejo, né, não estou estudando para conquistar cargos, para melhorar o padrão de vida, para ter mais dinheiro, enfim, estou estudando apenas para aprender coisas, para entender melhor as coisas. Vamos dizer, vou entender melhor a mim, entender o meu interior, meu sei por que, né, vamos dizer, por que o meu caráter é assim, por que eu sou assim, vai entender as coisas, entender melhor as coisas que estão no meu círculo de existência, podendo prolongar isso para círculos cada vez maiores, né? Mas sempre assim, a minha motivação sempre é eu querer entender as coisas que estão acontecendo, seja fora de mim, seja dentro de mim, né? Ou o que pode ser daqui, né, desta vida para a próxima vida, né? Até que é uma coisa que eu não vejo, por exemplo, em pessoas que buscam se filiar à corrente ateísta, por exemplo. Eles tendem a ter uma ideia muito radical das coisas e fixar a sua inteligência, a sua mente, seu espírito numa interpretação única das coisas, unívoca, não só das coisas religiosas, mas de tudo. Quando você lê os últimos capítulos, as últimas páginas ali, por exemplo, da Apologia de Sócrates, você vê que quando ele está ali, quando ele é condenado à morte, tem que tomar cicuta, né, que ele vai, dali a poucos instantes ele vai morrer. Então o que ele fala? Ele não tem medo da morte, ele encara ela, porque ele sabe que pelo menos há duas possibilidades: ou ele vai se encontrar, após a morte, vai se encontrar com todos aqueles sábios que o precederam e que eles, se considerando pelo menos mais ou menos no mesmo patamar espiritual que eles, ele vai poder passar talvez a eternidade dialogando com eles, ou pelo menos a alma dele vai entrar numa profunda paz e num profundo sono, sem que nada mais a atormente. Então, nem sempre aqui está abrindo a alma dele, o espírito dele para a realidade e para as possibilidades da realidade. Então é mais ou menos assim que funciona. Eu procuro estudar assim porque eu acho melhor, no sentido de, exatamente como a gente tende a ficar muito íntimo do nosso dia a dia, com os seus afazeres, com as suas mesquinharias, a gente também pode se tornar
mais íntimos com esses conteúdos, né, filosóficos, científicos, literários, históricos, religiosos, enfim, todo o conteúdo intelectual que é de extrema importância e que só os seres humanos podem fazer. Os animais não podem fazer isso, mas os seres humanos podem fazer, né? Então, era mais ou menos esse o recado, e para não me alongar mais é isso. E deixo recomendado aqui Great Books, organizado pelo Mortimer Adler.